Melhores carros até 55 mil. Quer conhecer as melhores opções do mercado? Então vem comigo que eu vou te contar tudo em detalhes. E nessa lista ficarão separados em duas categorias, sendo que primeiro vamos falar dos carros mais voltados para o trabalho, para o uso diário, carros mais leves, mais econômicos, e logo após falaremos dos carros mais para viagens, mais para o lazer, carros com mais conforto, mais equipamentos, com motores mais potentes. Então, se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal, se inscreva se ainda não for inscrito. Meu nome é Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. Começando aqui sem enrolação com o primeiro da lista, vamos falar de Toyota Etios Sedan na versão XLS com motor 1.5 16 válvulas, flex e câmbio automático. Já vamos começar direto aqui falando de um automático, ano 2017. E a tabela FIPE desse carro está em R$ 55.353. Mas a boa notícia é que os preços médios de vendas particulares desse carro estão abaixo da FIPE. Se vamos pegar aqui o preço KBB dele, está em 51.809. Então sim, você consegue, pesquisando bem, com calma, encontrar boas oportunidades de compra desse carro. E esse carro tem um motor muito utilizado pela Toyota, ele é o 2NR FBE, gera 102 cavalos na gasolina e 107 no etanol. E de torque, 14,3 kg na gasolina e 14,7 no etanol. Um desempenho muito bom desse carro, que é leve, pesa 965 kg, mesmo sendo sedã. Então só por aí você já imagina que ele tem uma boa relação de peso-potência, que é de 9 kg por cavalo. Então tem um desempenho legal, mesmo usando o câmbio automático de 4 marchas, que é aquele câmbio derivado do Corolla Brad Pitt ainda, um câmbio, vamos dizer assim, um pouco antiquado, se formos pensar que estamos falando de um carro 2017, mas atende bem, tem um escalonamento bom de marchas, tem um custo de manutenção não tão elevado para você fazer a troca ali de fluido de transmissão, trocar o filtro quando necessário. Então um câmbio bem compacto que casa muito bem com um carro dessa categoria. E além disso ele é acoplado ao motor por conversor de torque, então trocas de marchas suaves, sem trancos, da mesma forma que é nos Corollas mais antigos um pouco também, que utilizavam esse câmbio de 4 marchas. O sistema de suspensão aqui é a configuração mais simples, não é? McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira. Os freios são disco ventilado na dianteira e tambor na traseira. Manutenção simples, peças mais baratas, para você manter um carro dessa categoria. E o porta-malas é um dos grandes trunfos desse carro. 562 litros, é maior que muito porta-mala de sedã médio. Então, mesmo sendo um carro ali urbano, dá para você viajar com 5 pessoas e porta-malas carregado ali tranquilamente. Ele tem uma relação de peso-potência boa, então mesmo totalmente carregado ele ainda vai ter um desempenho bem satisfatório na estrada. E dentro de cidade ele vai ter um consumo razoável. Dados aqui de ficha técnica, ele faz 8,4 km por litro no etanol e 12,2 na gasolina. Isso para dentro de cidade são números excelentes. Já para fazer viagens é melhor ainda, 10,4 km por litro no etanol e 14,9 na gasolina. Na prática, sabemos que você pode conseguir números até melhores que esse. Pneus desse carro, medidas aqui 185, 60, 15, medidas bem comuns aí do mercado, encontra pneus com facilidade e preços também não tão fora do normal. E como ele vem equipado? De série ele conta com direção elétrica com ajuste de altura, vidros elétricos nas 4 portas, retrovisores e travas elétricas, alarme, ar-condicionado com refrigeração no porta-luvas, um diferencial para carros dessa categoria, rodas de liga leve, computador de bordo, controlador de velocidade, também um diferencial, bancos de couro e farol de neblina. É a versão mais completa do Etios Sedan nesse ano, então bem equipado, não é? Na parte de som, CD com MP3, entrada USB, cartão de memória, Bluetooth, comandos no volante, Android Auto e Apple CarPlay, ou seja, você pode espelhar seu celular, seu smartphone na multimídia desse carro e também conexão HDMI. E na parte de segurança, ele conta com duplo airbag frontal, ABS, cinto de 3 pontos de apoio de cabeça para todo mundo e ISOFIX. E vamos falar aqui de mais uma característica importante que eu vou acrescentar nos vídeos de agora em diante de comparativos dessa forma, que é o resultado do Latin NCAP, que para quem não sabe é um órgão aqui da América do Sul, sediado no Uruguai, que ele
trata de fazer testes de segurança em todos os veículos, né? Na grande maioria dos veículos que estão no mercado aqui na América do Sul. E é muito importante a avaliação desse órgão para podermos saber quais são os carros mais seguros. A classificação, basicamente, é tida com um número de estrelas. Então, quanto mais estrelas o carro ganha nesse teste, mais seguro ele é. A classificação vai de 0 a 5 estrelas e é dividida entre segurança para adulto e crianças. Então, falando aqui especificamente do Etios 2017, o último teste feito para esse carro antes do ano de fabricação 2017 foi em 2012, assim quando ele foi lançado aqui no Brasil. Então, nessa época, o resultado do teste foi 4 estrelas de segurança para adulto e 2 estrelas para crianças apenas. Agora vamos falar de mercado. A desvalorização média dele ficou em 1,03% nos últimos 12 meses. O seguro médio para esse carro, baseando aí em um perfil médio de usuário morador da cidade de São Paulo, está em R$ 2.767,65 por ano. E falando mais um pouco de parte mecânica, esse motor ele é muito robusto, confiável, tem um bom desempenho, como vocês viram em números, e com preços de peças bem acessíveis. E alguns pontos de atenção que podemos citar desse carro é com relação ao acabamento interno, que realmente ele é bem fraco mesmo, tá? Mas é de acordo com o projeto do carro, a proposta é de ser um carro mais urbano mesmo, então o acabamento é dessa forma. Como é um 2017, ele já é aquele depois do primeiro facelift, então ele já não usa aquele painel, aquele quadro de instrumentos de difícil leitura da primeira geração, ele já usa um quadro de instrumentos mais bonito, digital, com mais recursos, com computador de bordo, então nesse ponto ele melhorou muito. E também um ponto de atenção aí já na parte mecânica é com relação ao eixo traseiro dele, que tem um problema crônico de apresentar trincas. E essas trincas, com o tempo, elas geram ruídos. Ao rodar em ruas não pavimentadas, em estradas não pavimentadas, você vai notar talvez alguns ruídos, estalos metálicos vindos da parte traseira do carro. Pode ser um indício de trinca na solda do eixo traseiro, que também precisa mandar refazer. Segundo da lista, um Renault Logan 1.6 16 válvulas flex na versão Expression Avantage, câmbio manual, ano 2019. E o preço FIP dele está em R$ 52.530. Já a tabela da KBB um pouco mais abaixo, R$ 50.135. Então o carro também que está em média sendo negociado um pouco abaixo da FIP. É claro que você vai observar anúncios de carros acima desse valor, como também abaixo, mas preços médios de negociações efetivas estão sendo feitos um pouco abaixo da FIP. Utiliza um motor bem moderno da Renault, que foi desenvolvido em parceria também com a Nissan, é o H4M, ele é evolução do K4M, motor de 115 cavalos na gasolina e 118 no etanol e 16 kg de torque em qualquer combustível. É um sedã, mas também ele é bem leve, assim como o Etios, um pouquinho mais pesado que o Toyota, 1.062 kg. Mas como ele tem mais potência, a relação de peso-potência ficou coincidentemente igual, 9 kg por cavalo. Aqui ele utiliza um câmbio de 5 marchas, então sem problemas quanto à manutenção preventiva de troca de fluido de transmissão. Suspensão dianteira é McPherson, traseira eixo de torção, sistema de freios a disco na dianteira, ventilados e tambor na traseira. Configuração mecânica aí também bem simples. Porta-malas enorme também, 510 litros, outro sedã compacto com bom porta-malas. Medidas dos pneus 185/6515, também são bem comuns no mercado. Dados de consumo. Na cidade ele faz 8,7 km por litro no etanol e 3 na gasolina. Olha que carro econômico dentro de cidade. Já na estrada, 9,7 no etanol e 14,1 na gasolina. Também dá para viajar com esse carro, mesmo com 4, 5 pessoas, vai ter um desempenho muito bom e um consumo razoável, tendendo a ser muito bom para o porte desse carro. E como esse carro vem equipado de série, ele conta com direção eletrohidráulica com ajuste de altura, então ponto de atenção, porque direção eletrohidráulica ela é muito boa, evita de roubar potência do motor, mas ela gera um custo de manutenção mais elevada, utiliza mais componentes, mais sensores, então fique atento nesse detalhe. Além disso, ele conta com vidro elétrico nas portas dianteiras apenas, travas elétricas, alarme, ar-condicionado, computador de bordo e sistema start-stop.
Então, um diferencial desse carro também, hein? O som, ele é com CD, MP3, entrada USB, Bluetooth e comandos no volante. E como opcional ainda podia vir com central multimídia, que vinha com GPS e informações de trânsito em tempo real. Bem legal para um carro desse porte, né? E em segurança ele conta com o básico apenas, airbag duplo frontal e ABS. E como opcional podia vir equipado com sensor de estacionamento traseiro. Já no teste do Latin NCAP, em 2018, ele ganhou apenas 1 estrela para adulto e 3 estrelas para criança. Então, vamos ficar atento porque não é dos mais seguros em caso de colisão. Desvalorização dele nos últimos 12 meses foi praticamente zero, foi 0,07%, então um carro que manteve valor, é um carro que está sendo bem procurado no mercado de usados, então vale a pena dar uma olhada. Seguro, também pegando os mesmos padrões do Etios, vai ficar em R$ 2.626,50. E sobre a mecânica, esse motor ele é similar ao HR16DE da Nissan, motor que vem equipando o Versa, o Marte, então um motor bem tecnológico, todo em alumínio, com corrente de distribuição, duplo comando de válvulas com variador de fase na admissão, por isso esses números bons de eficiência e de consumo, de desempenho. E também esse motor utiliza tuchos mecânicos, e ele pede regulagem de válvulas a cada 80 mil quilômetros. Mas um carro adequado, bem equilibrado para um circuito urbano, para o dia a dia, um carro bem econômico de qualquer forma. Terceiro da lista, vamos agora de Fiat Argo, 1.3, 8 válvulas, flex, câmbio manual, ano 2018. Tabela FIP desse carro está em R$ 54.913. Já a KBB está bem abaixo, R$ 46.911. Ele utiliza um motor Firefly, moderno, da Fiat, tem bons números de desempenho, o mais potente motor brasileiro, com 1,3 litros de cilindrada e aspiração natural. 101 cavalos na gasolina e 109 no etanol. 13,7 kg de torque na gasolina e 14,2 no etanol. Números muito bons. E ele usa apenas um comando de válvulas no cabeçote. Não é um motor multiválvulas, como dizem aí dos 16 válvulas, né? Esse é um 8 válvulas apenas. Peso de 1.140 kg, um pouquinho mais pesado, mesmo sendo hatch, mas é um hatch de porte mais elevado. Seria ali um compacto premium, não é? Mais ou menos ali no patamar do que era o Punto. E o peso-potência dele vai ficar um pouquinho prejudicado em relação aos dois primeiros que eu falei. 10,5 kg por cavalo. Tem um desempenho legal mesmo assim, mas um pouco mais pesado. Câmbio manual de 5 marchas, C503 da Fiat, câmbio bem conhecido, sem problemas. Único porém que não é um câmbio de engates tão precisos, ele tem engates mais longos, então não é dos mais confortáveis de fazer longas viagens ou ficar trocando de marchas ali no trânsito durante um bom tempo ali do dia. Se você pegar um carro desse para Uber, por exemplo, é um carro que cansa um pouco de ficar ali trocando de marcha o dia inteiro. Então fique atento nesse detalhe se você pegar um carro desse manual. E também não recomendo pegar o automático desse ano, porque ainda utilizava o automatizado de embreagem simples, que já foi até aposentado pela Fiat. Não é um dos melhores câmbios, vamos dizer assim. Então, é mais confiável pegar na versão manual. Sistema de suspensão também é simples, McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira. Freios aqui são mais simples ainda, estranhamente. Disco sólido na dianteira e tambor na traseira. Como é um hatch, porta-malas também não é dos maiores, 300 litros apenas. Medidas de pneus aqui, 175/65/14. A vantagem, né, de utilizar rodas de aro 14 é que os pneus são um pouco mais baratos que roda 15, roda 16, dependendo da medida. Dados de consumo de ficha técnica na cidade, 9,2 no etanol, 12,9 km por litro na gasolina. Também bem econômico na cidade, principalmente na gasolina. Já na estrada, 10,2 no etanol e 14,3 na gasolina. Números também excelentes para a estrada. Como equipamentos, nessa versão 1.3 apenas, seria a versão de entrada com esse motor. Ele vem com direção elétrica, com ajuste de altura apenas, vidro elétrico apenas nas portas dianteiras, travas elétricas, ar-condicionado, computador de bordo e sistema start-stop. Como opcionais, podia vir equipado com vidros elétricos também nas portas traseiras, retrovisores elétricos e rodas de liga leve. O sistema de som é mais completinho, até mesmo pelo ano do carro. CD com MP3, USB, Bluetooth, comandos no volante e espelhamento para celular. Então, uma central multimídia, aquela central multimídia flutuante, bem completinha,
para um carro desse, mesmo numa versão de entrada, vem bem equipado. Parte de segurança ele conta com duplo airbag frontal, ABS, cinto de 3 pontos de apoio de cabeça para todo mundo, Isofix, sensor de pressão dos pneus e ainda como opcionais podia vir equipado com câmera de ré, farol de neblina e sensor de estacionamento traseiro. No Latin NCAP ele se saiu bem. Em 2019 ele ganhou 3 estrelas para adulto e 4 estrelas para criança. Muito bom. Esse carro teve uma pequena valorização nos últimos 12 meses de 1,18%. É um carro bem procurado também, então vale a pena pensar. O preço de seguro aproximado dele é de R$ 2.745,65. E como eu já falei sobre esse motor, ele utiliza apenas um comando ali de válvulas, tanto para admissão quanto para escape, e ele utiliza variador de fase, que atua tanto nas válvulas de admissão quanto nas de escape, o que ajuda muito no desempenho desse carro, tanto em altas quanto em baixas rotações. E como esse motor utiliza injeção de combustível indireta, ela é a multiponto, porém sequencial, o custo de manutenção corretiva, nesse caso, é mais baixo se for comparado com motores aí de concorrentes que utiliza sistema turbo e injeção direta. Bicos injetores, nesse caso aqui, são mais baratos, bomba de combustível, se precisar trocar, são mais em conta, então um ponto positivo. O sincronismo desse motor também é feito com corrente de distribuição, então há manutenção a menos para você se preocupar. De uma forma geral, é um carro muito bom, bem confortável de guiar, já tive a oportunidade de dirigir, não um Argo, mas um Cronos, que é basicamente a mesma experiência ali ao volante. Então, um carro muito bom, bem confortável. E em quarto da lista, também não poderia deixar de falar do queridinho aí do mercado, né? O Chevrolet Onix, na versão LTZ com motor 1.4, 8 válvulas, flex e câmbio manual de 6 marchas, também um diferencial desse carro. Ano 2018 e ele já é o pós-facelift. Tabela FIP desse carro está em R$ 50.916. E o valor dele na KBB um pouco acima, R$ 52.454. Então o carro está sendo negociado acima da tabela FIP. É um carro bem procurado, não poderia ser de outra forma. Motor GM, família 1.4, 8 válvulas, bem conhecido, manutenção simples e barata. Potência de 98 cavalos na gasolina, 106 no etanol. Torque de 13 kg na gasolina e 3,9 no etanol. É um carro leve, 1.042 kg, uma média para um hatch compacto. Então a relação peso-potência dele é de 9,8 kg por cavalo. Tá ideal para o porte desse carro. Câmbio manual, como eu disse, de 6 marchas, ele é o F15/6 WR, ou seja, relações de marchas alongadas, muito bom para esse carro. Sistema de suspensão é simples, McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira. Sistema de freios, disco ventilado na dianteira e tambor na traseira, também como manda a cartilha de um carro mais compacto. Porta-malas é pequeno, 280 litros apenas. É um carro mais urbano. Para viajar com 4 5 pessoas, talvez não seja o mais ideal. Pneus medidas 185, 65, 15, também bem comuns no mercado. As mesmas medidas aí do Logan. Dados de consumo. Na cidade, no etanol, 8,6 km por litro. Na gasolina, 12,5, muito bom. Na estrada, 10,2 no etanol e 14,9 na gasolina, também números excelentes. E de série, nessa versão LTZ, que é a top de linha, só não tem o câmbio automático, vem equipado com direção elétrica com ajuste de altura, vidros elétricos nas 4 portas, retrovisores e travas elétricas, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, farol e lanterna de neblina. Sistema de som CD com MP3, USB, Bluetooth, comandos no volante, espelhamento para celular, sistema de monitoramento de trânsito em tempo real, central multimídia, MyLink, já é a segunda geração da MyLink, e também tem o sistema OneStar, que é um sistema de assistência remoto da Chevrolet, muito legal também. Na parte de segurança, duplo airbag frontal e ABS, sensor de pressão dos pneus, sensor de estacionamento traseiro e SOS, ou chamada de emergência, também equipado ali junto com o OneStar. E no Latin NCAP, testado em 2018, esse carro ganhou 3 estrelas, tanto para adulto quanto para criança. Esse carro teve uma valorização nos últimos 12 meses de 1,37%, carro bem procurado no mercado, como eu já disse. Seguro dele médio está em R$ 2.545,80. O único ponto que eu diria de atenção para esse modelo é que ele teve vários chamados de recalls. Parte de segurança
esse carro teve que atender a vários chamados desse. Então, se você estiver olhando esse carro para comprar, verifique se ele já atendeu a todos os recalls. Até porque, se ele estiver devendo algum, você não vai nem conseguir transferir ele para o seu nome agora em 2021. E agora vamos falar dos carros para viagens, carros mais confortáveis, com melhor desempenho, mais bem equipados. Começando aqui falando do quinto da lista, Toyota, não é? Corolla, na versão Altis, top de linha, motor 2.0, 16 válvulas, flex, dual VVTi, câmbio automático de 4 marchas, ano 2011. Mesmo câmbio basicamente do Etios, claro, com algumas modificações, alguns acertos, programações diferenciadas ali na parte eletrônica, mas essencialmente o mesmo câmbio. Preço FIP R$ 53.191, preço KBB R$ 50.778. É um carro negociado um pouco abaixo da FIP, porque essa versão do Corolla Altis, ela não é a mais procurada no mercado. A mais procurada nesse ano é a XEI automática. Então, talvez você encontre boas oportunidades nessa versão Altis, que é a mais completa. Mas vamos falar aqui de motor. É o 3ER FBE, ou Dual VVTi, não é? 142 cavalos na gasolina e 153 no etanol. Ele tem um desempenho bem melhor no etanol. Torque de 19,8 kg na gasolina e 20,7 no etanol. Pesa 1.290 kg, então a relação peso-potência dele é de 8,4 kg por cavalo. Anda muito bem. Tem uma relação peso-potência bem próxima daquele Astra Hatch de 140 cavalos, ano 2010, 2011 ali, só a título de comparativo. Câmbio 4 marchas, automático, como eu já disse, acoplado ao motor por conversor de torque, trocas suaves, sem trancos. Sistema de suspensão McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira. Sistema de freios, disco nas 4 rodas, sendo ventilados na dianteira e sólido na traseira. Porta-malas bom, 470 litros, dá para acomodar bagagens de 4, 5 pessoas aqui com folga. Medidas de pneus para a categoria do carro é a das mais comuns, 205/5516. E os números de consumo dele, esse 2.0, ele gasta um pouco mais de combustível que 1.8. Na cidade ele faz 6.1 no etanol e 8.2 na gasolina. Já na estrada, 9 no etanol e 12.8 na gasolina. Para um motor 2.0, são números razoáveis. E nessa versão top de linha, vem com tudo disponível para o Corolla, não é? Direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidros elétricos nas 4 portas, sendo One Touch nas 4, travas elétricas, retrovisores elétricos com rebatimento, alarme, roda de liga leve, ar-condicionado digital, banco do motorista com regulagem elétrica, computador de bordo, piloto automático, faróis com acendimento automático, assim como limpadores com acionamento automático, retrovisor fotocrômico, pedal shifts, aletas de mudanças atrás do volante e faróis de neblina. No sistema de som é que peca um pouco, mesmo pelo ano do carro, poderia ser um pouco mais completo. É apenas CD com MP3 e comandos no volante. Nem entrada USB e Bluetooth não tinha nesse som original do Corolla 2011. Mas na parte de segurança ele dá show. 4 airbags, ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo, faróis de xenon e sensor de estacionamento traseiro. E no Latin NCAP, que foi feito o teste em 2010, ele ganhou 4 estrelas para adulto e 1 para criança apenas. Um dos responsáveis pelo teste ter sido tão fraco para crianças é que ele ainda não contava com Isofix. É um carro que teve uma pequena desvalorização nos últimos 12 meses, de 1,66%, mas nada que varie tanto assim o seu valor. Seguro, R$ 2.659,55. E falando mais um pouco aqui da parte mecânica desse carro, motor 2.0, preços de peças ali de manutenção é na média para o segmento. Não espere peças baratas, talvez como 1.8 ou talvez comparados ali com o Etios 1.5, tem um custo de manutenção mais elevado um pouco, mas é um motor mais eficiente, gera mais potência, como vocês viram. Ele é um dual VVTi, então ele varia tanto a abertura das válvulas de admissão quanto as válvulas de escape. O sincronismo é feito por corrente, então a manutenção a menos para você se preocupar. Mas um carro muito bom de qualquer forma, bem equipado e muito procurado no mercado de usados. Mesmo na versão Altis, é um carro muito procurado se comparar com concorrentes. O sexto aqui da lista, o arquirrival do Corolla, não é? Honda Civic, também na versão top de linha, que é a EXS, com motor 1.8, 16 válvulas,
ainda não tinha o 2.0 para o Civic, porque esse é um 2012 com câmbio automático e motor flex. E já é o G9, o primeiro ano do Civic G9. E a tabela desse carro, a tabela FIPE, está em R$ 60.731. Opa, mas estamos falando de carros até 55 mil, não é verdade? Mas a tabela KBB, que faz referência aos preços médios que esse carro está sendo realmente vendido no mercado em vendas particulares, está em R$ 52.768. Então fique atento que talvez você consiga, procurando com calma, um carro desse com um preço razoável aí na casa dos 55 mil. E ele usa um motor Honda R18A1, bem comum, que equipou o Civic aí desde o New Civic, lá em 2006, 2007, motor bem resolvido, bem robusto, eficiente, tem um desempenho legal, apesar do consumo não ser dos melhores, mas em muitas vezes que esse carro esteja gastando muito combustível, fique atento porque esse carro pede regulagem de válvulas a cada 40 mil quilômetros. Se você não fizer, esse carro começa a gastar mais combustível. Então, fique atento. Mas é um motor que gera 139 cavalos na gasolina e 140 no etanol. Praticamente a mesma potência nos dois combustíveis. Assim como o torque, 17,5 kg na gasolina e 17,7 no etanol. É um carro que pesa 1.286 kg e a relação peso-potência dele é de 9,2 kg por cavalo. Anda um pouco menos que o Corolla, porque também é 1,8, não é? O 2.0 viria pouco depois para poder brigar de frente com esse Corolla que nós falamos aí agora. Porém, é um pouco mais caro. Ele viria ali em 2013, 2014, mas não dá para achar um desse aí de 55 mil. É complicado. Mas vamos seguindo aqui falando do 1.8, que também é um excelente carro. Câmbio automático, 5 marchas, muito bom, acoplado ao motor por conversor de torque. Sistema de suspensão McPherson na dianteira e duplo A na traseira. Então esse carro tem uma boa estabilidade em curvas, na estrada. Ele proporciona bastante segurança. Sistema de freios disco nas 4 rodas, sendo ventiladas na dianteira e sólido na traseira. Porta-malas 449 litros, é um porta-malas que ficou um pouco maior em relação à geração anterior do Civic G8. Dá para acomodar bagagens ali da família toda tranquilamente. Os pneus têm as mesmas medidas do Corolla, 205, 5516, então bem comuns de encontrar no mercado. Números de consumo na cidade no etanol, 7,3 km por litro. Se for com gasolina, 10,5. Já na estrada, com etanol, 10 km por litro. Com gasolina, 13,4. E em equipamentos, também na versão top de linha aqui, né, a EXS, vem com tudo disponível para o Civic. Direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidros elétricos nas 4 portas com One Touch para as 4, travas e retrovisores elétricos, roda de liga leve, alarme, ar-condicionado digital, computador de bordo, controlador de velocidade, bancos de couro, faróis com acendimento automático, teto solar elétrico, aletas de mudança atrás do volante e farol de neblina. Já o som vinha um pouco mais completo nessa nova geração do Civic. CD com MP3, conexão USB, Bluetooth, comandos no volante e GPS, já é a central multimídia, então bem mais completo que o Corolla, por exemplo. Na parte de segurança, 4 airbags, ABS, câmera de ré, cinto de 3 pontos de apoio de cabeça para todo mundo, controle de tração e estabilidade e ISOFIX. E aqui não tem os dados do Latin NCAP para esse carro, então vamos pular essa parte, mas de toda forma é um carro bem seguro, conta com ISOFIX, controle de tração e estabilidade, e é um carro que teve uma pequena valorização nos últimos 12 meses, de 0,91%, e o seguro dele está no valor de R$ 3.036,55. Sétimo da lista, vamos colocar aqui agora um SUV da Mitsubishi, uma Outlander 2.0, 16 válvulas, motor só a gasolina, tração dianteira apenas, câmbio automático, ano 2013. E essa é aquela Outlander que tem a frente ainda bem parecida com o Lancer. E a tabela desse carro, FIPE, está em R$ 56.855. Já a tabela KBB, R$ 53.544. Então, KBB um pouco abaixo da FIPE. Motor 4B11, mesmo motor da linha SX e Lancer, bem comum aí da Mitsubishi, motor robusto, confiável. É um motor de construção e concepção um pouco mais simples, mais raizão mesmo. Não usa turbo, aspiração natural, menos eletrônica embarcada, menos coisas para dar problema, não é verdade? Mas em números ele é muito bom. 160 cavalos, ele é só gasolina, né?
e 20,1 kg de torque. Mas é um carro pesado, um SUV, não é? Ou crossover, como queira chamar, alguns chamam de crossover também. 1.490 kg, então a relação de peso-potência fica em 9,3 kg por cavalo. Tem um desempenho bom, bem legal. E ela é equipada com um câmbio CVT, que simula 6 marchas, um câmbio muito bom. Já tive a oportunidade de avaliar uma dessa, vou deixar a review dela no final. Não exatamente essa 2013, foi a geração logo em seguida a ela, uma 2016. Foi um facelift, mas em conjunto mecânico, o mesmo. Mas falando aqui dessa 2013, conjunto de suspensão dianteira McPherson com multilink na traseira, conjunto muito bom. E sistema de freio a disco nas 4 rodas, sendo nas dianteiras ventilado e na traseira sólido. Porta-malas enorme, 715 litros, até porque essa Outlander ela é a versão de 5 lugares. Ela tem a versão também de 7 lugares, que é um pouco mais cara. Porém, se você optar por ela, vai perder bastante espaço ali de porta-malas. Mas vai ganhar 2 assentos para levar mais pessoas se precisar. Pneus, medidas 225, 5518. Esses pneus não são baratos. Roda Aro 18, de uma forma geral, não tem pneus baratos para ela. Então fique atento nesse detalhe. Consumo na cidade, 9 km por litro. Na estrada, 10,3. Andando de forma tranquila, sem muita pressa, dá para beliscar ali talvez uns 11, 11,5. Não mais que isso, ela é um pouco pesada mesmo. E como ela vinha equipada? Direção hidráulica com ajuste de altura apenas, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, rodas de liga leve, alarme, ar-condicionado digital, computador de bordo, controlador de velocidade, banco do motorista com regulagem elétrica, bancos de couro, faróis com acendimento automático, assim como limpadores com acionamento automático, teto solar elétrico, aletas de mudança atrás do volante para você simular as 6 marchas e faróis de neblina. Parte de som, CD com MP3 e Bluetooth. E na parte de segurança, 6 airbags, ABS, encosto de cabeça para todo mundo e Isofix. E também aqui não tem dados do LAT NCAP para o ano desse carro. Então vamos passar para desvalorização, que ficou em 3,75% nos últimos 12 meses. Um carro que perdeu um valor considerável aí. Um carro que não é tão lembrado assim, mas um carro muito bom de qualquer forma. Porém, tem seus pontos de atenção. Por exemplo, manutenção corretiva desse carro ela é mais cara, assim como preços de pneus, como eu já disse. Ela também passou por vários recalls, então fique atento na hora de comprar um carro desse, se já atendeu a todos. Como também já falei em números aqui, a desvalorização dela é um pouco mais elevada, então a desvantagem é na hora de vender, no pós-venda. Porém, você talvez consiga comprar um carro desse, de um porte elevado, um carro bem confortável, bem equipado, por um preço também bem mais em conta. E o oitavo da lista aqui, vamos de Nissan agora. Nissan Versa, na versão SL com motor 1.6 16 válvulas flex e câmbio automático CVT, ano 2017. E essa versão SL também é a top de linha. E a tabela FIP desse carro tem R$ 56.620. Já preço médio dele aqui na KBB, R$ 52.242. E ele usa o motor HR16DE, que é essencialmente ali, a grosso modo, basicamente o mesmo motor do Renault Logan que eu já falei, né? Com algumas modificações, atualizações, mas é um motor também fabricado aí numa parceria Renault-Nissan. É um motor que gera 111 cavalos e 15,1 kg de torque em qualquer combustível que você colocar. Ele é bem ajustado ali, mesmo mudando de combustível. Pesa 1.093 kg, para um sedã compacto, como é o Versa, está muito bom. E a relação peso-potência dele, 9,8 kg por cavalo. E o câmbio, como eu disse, ele é um CVT Jacto Xtronic, bem utilizado aí na linha Nissan, câmbio muito bom, mas ele não simula marchas, ele tem aquele comportamento bem de um CVT mesmo. Então, se você não está acostumado ou não conhece, talvez estranhe ali no primeiro momento, mas logo se acostuma. Sistema de suspensão, McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, e freios a disco na dianteira e freios a tambor na traseira. Já é uma configuração um pouco mais simples, até pela categoria do carro. Mas tem um bom porta-malas, 460 litros. E as medidas de pneus aqui, 195, 55, 16. Não são das medidas mais comuns, mas ainda dá para encontrar pneus com preço até razoável. Dados de consumo na cidade, 7,8 km por litro no etanol, 11,6 na gasolina.
Já na estrada, 10 km por litro no etanol e 14,1 na gasolina. Um motor muito eficiente que torna esse carro bem econômico. Ele vem bem equipado, né, na versão top de linha, direção elétrica com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas, retrovisores elétricos, alarme, ar-condicionado digital, bancos de couro, roda de liga leve, farol de neblina e computador de bordo. Na parte de som, ele vem com CD, MP3, USB, Bluetooth, GPS, comandos do volante e DVD. Já é também uma central multimídia bem completinha para o ano do carro e para a categoria. Já na parte de segurança, ele conta com duplo airbag frontal, ABS, câmera de ré, cinto de 3 pontos para todo mundo e Isofix. E no Latin NCAP, teste realizado em 2016, ele conquistou 3 estrelas para adulto e 2 para crianças. E é um carro que desvalorizou nos últimos 12 meses, 2,47%. E o seu seguro está em R$ 2.831. O motivo desse seguro ser um pouco mais elevado aqui é com relação aos preços de peças, principalmente de acabamento da Nissan. Peças de acabamento externo são mais elevadas nessa montadora. Então, o seguro acaba sendo um pouco mais caro. Fique atento nesse detalhe. Mas em parte mecânica ele é um motor bem resolvido, um motor bem moderno, todo construído em alumínio, tanto bloco quanto cabeçote. Ele conta com duplo comando de válvulas e variador de fase na admissão, assim como sincronismo feito por corrente de distribuição, então a manutenção a menos para você se preocupar. E além disso, um dos grandes pontos positivos desse carro é espaço interno, principalmente para quem vai no banco traseiro. Esse carro tem muito espaço interno, dá para ir 3 adultos ali com muita folga. E além disso, o acabamento interno desse carro é muito bom também. Um ponto negativo que podemos falar dele, além das peças de acabamento serem caras, é com relação ao tamanho do tanque de combustível, 41 litros apenas. Então, a autonomia desse carro ela é um pouco comprometida, mesmo ele sendo bem econômico. E para quem fica até o final dos nossos vídeos, sempre tem um bônus, não é verdade? Então se você está comigo aqui até agora, está maratonando no canal aqui com a gente, bota a hashtag embaixo, tamo junto, Paulo, até o fim, para eu saber que você está acompanhando comigo, está vendo as dicas de excelentes carros até R$55 mil. E vamos falar aqui agora de uma excelente opção para quem quer uma pegada mais esportiva. Volkswagen Jetta Highline com motor 2.0 16 válvulas, o TSI. É só gasolina e câmbio automático, ano 2012. A FIP desse carro está em R$ 58.619. Já a tabela KBB, R$ 50.823. Então, um carro aqui, procurando com calma, dá para achar ali nos 55 mil. E ele utiliza um motor EA888, motor que equipou vários carros aí de mais desempenho da linha Volkswagen e Audi também. Ele gera 200 cavalos e 28,5 kg de torque, números muito bons para um sedã médio, né? Mesmo esse carro sendo um pouco mais pesado, 1.375 kg, relação de peso-potência dele é de 6,9 kg por cavalo. Então esse carro tem desempenho excelente, retomadas muito rápidas, ultrapassagens são feitas com segurança, esse carro anda demais, com certeza. E o câmbio dele, ele é automático, DSG, ele é o DQ250. E esse câmbio, ele é um câmbio melhor, mais seguro, mais confiável, porque ele utiliza dupla embreagem, porém ele é banhado a óleo. Então, superaquece menos, tem trocas mais rápidas e quebra menos também. É um câmbio de 6 marchas e as trocas dele são muito rápidas. É um câmbio para proposta mais esportiva realmente, porque como ele é dupla embreagem, uma das embreagens já fica ali acopladas a um grupo de marchas, por exemplo, primeira, terceira e quinta. E a outra embreagem fica responsável pela segunda, quarta e sexta e ré. E quando uma marcha está engatada, a próxima já está meio que pré-engatada. Então, de uma marcha para outra, a troca é feita muito rápida. É um sistema semelhante utilizado, por exemplo, nos Porsche. Então, é um câmbio de trocas de marcha muito rápidas. Para quem quer desempenho, é a melhor opção. Muito superior a um câmbio convencional com conversor de torque. Sistema de suspensão, ela é dianteira do tipo McPherson e traseira Multilink. Não poderia ser de outra forma num carro com esse desempenho. E da mesma forma, os freios. A disco nas 4 rodas, ventilado na dianteira, sólido na traseira. E ainda assim um carro com um bom porta-malas de 510 litros. Se for fazer uma viagem,
dá para levar bagagens de todo mundo com tranquilidade, dá para levar 5 pessoas, carro pesado e ainda vai ter um desempenho muito bom. Os pneus aqui tem as medidas 225, 45, 17. São as medidas mais comuns aí para rodas de aro 17. Então também, salvo as devidas proporções, tem um preço razoável de pneus. Consumo na cidade, 8,9 km por litro. Na estrada, 12,1. É um carro de desempenho. Se você andar de forma tranquila, consegue ali seus 12, 13, dá para beliscar uns 14 km por litro na estrada. Mas é um carro que convida a acelerar, então vai acabar gastando um pouco mais mesmo. E também esse carro está na versão top de linha, então ele vem equipado com tudo disponível para o Jetta. E mais alguns opcionais que vamos dizer aqui também. Direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidros elétricos nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas com refrigeração para o porta-luvas, computador de bordo, controlador de velocidade ou cruise control, faróis com acendimento automático, assim como limpadores com acionamento automático, retrovisor fotocrômico, pedal shifts, aletas ali de mudança atrás do volante, faróis e lanternas de neblina é o que vinha de série. E como opcionais ainda podia vir equipado com ajuste elétrico do banco do motorista e teto solar. Sistema de som CD com MP3, USB, Bluetooth, comandos no volante e ainda podia vir como opcional a central multimídia, que aí vinha equipado com GPS. E na parte de segurança, esse carro também dá show. 6 airbags, ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo, controle de tração e estabilidade, Isofix, assistente de partida em rampa e sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. E no Latin NCAP, esse carro ganhou 5 estrelas para adulto e 4 estrelas para criança. É o mais seguro dessa lista aí. Em desvalorização, ele ficou com 1,41%. É normal, ainda mais se tratando de um carro de pegada mais esportiva. Seguro de R$ 2.930. Pode ser até um pouco mais elevado se for considerar a proposta desse carro. Então fique atento, seguro para o Jetta TSI não é barato. Mas é um motor excelente, muito bom, com injeção direta de combustível, turbocompressor, variador de fase na admissão, tudo isso para entregar esses 200 cavalos de potência. Porém, saiba que isso vem com um preço, que é a manutenção mais elevada. A manutenção corretiva nesse carro não é barata também. É injeção direta, então toda a linha de combustível ali da bomba de alta pressão para frente trabalha ali com seus 120 bar, 140 bar de pressão ali, mais ou menos. Então é tudo mais parrudo, mais superdimensionado para aguentar toda essa pressão. Bicos injetores, linha de alta, bomba mecânica. Então fique atento, manutenção nessa parte é cara. E fique atento também com a procedência do carro que você for comprar. Muita gente que pega esse carro, pega para fazer projetos, pega para fazer um remap, um downpipe, para aumentar o desempenho desse carro. Porém, isso também vem com preço, que é a redução da durabilidade no conjunto mecânico. Então, se você pegar um carro desse que foi muito modificado, provavelmente o conjunto mecânico dele não vai durar como duraria se ele estivesse 100% original. Então, fique atento em carros desse tipo que foram modificados também. Mas e você? Qual desses aqui dessa lista você compraria? Deixa aí nos comentários pra gente. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu vou deixar ao final também a playlist com vários vídeos que eu fiz nesse formato de melhores carros até tal valor. Para você que está pensando em adquirir um carro desse preço, ou talvez quer pegar um carro um pouco mais em conta, ou um carro de preço mais elevado, já tem vídeos lá para várias faixas de preço. Então talvez já esteja lá o vídeo do carro que você está precisando ver para tirar suas dúvidas e tomar a melhor decisão na compra do seu próximo carro. Então vai lá dar uma olhada que tá legal e tá bacana. Então é isso. Muito obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.